Caros amigos, devotos do Santo Padre Pio, filhos protegidos do Padre Pio, mais uma vez vamos falar dos anjos. Os anjos estão gerando perguntas, questões. Aliás, teve uma pergunta interessante que eu já aproveito para matar essa resposta aqui, mas antes disso vocês vão me dar um inscrever-se aí, um clique, um ok, como é que é, o curtir. Vão se inscrever, porque com um clique vocês já ficam inscritos na missa da próxima quinta-feira, que mandaremos celebrar. Próxima quinta-feira, depois que você assistir esse vídeo, não interessa quando, porque toda quinta-feira tem, não deixe de fazer isso, tá bom? Se inscreva. E vocês sempre vão receber histórias novas. Mas eu não pensei que o assunto anjos fosse gerar tanta questão, tanto problema. É muito interessante, porque o Padre Pio tinha uma devoção aos santos anjos que era uma coisa fora do comum, fora do comum. Então, quando a gente fala dos anjos, a gente fala do Padre Pio. Quando a gente fala do Padre Pio, a gente está falando dos anjos também. Uma coisa tem a ver com a outra. Então, antes de mais nada, eu queria resolver o problema de uma senhora que escreveu no comentário. Eu estou mandando separar alguns comentários para poder ir respondendo, né? Mas ela me perguntou assim: eu não entendi, como é que eu vou falar para o meu anjo falar com o Padre Pio, com o anjo do Padre Pio, se o Padre Pio já morreu? A pergunta dela tem todo sentido, mas acontece que, eu dizia naquele vídeo, que quando a pessoa morre, o anjo dela é designado para outras funções de Deus, né? Então, o que significa? É que o Padre Pio não tem anjo da guarda no céu, né? Ele não precisa, né, de anjo da guarda. Então, significa que a senhora pode falar para o seu anjo e pedir para o Padre Pio, é uma forma de intercessão, né? Dizer para o anjo: vai lá, insiste com o Padre Pio que eu preciso dessa graça, né? Não deixa o Padre Pio em paz. Como se a gente pudesse dizer, não deixa o Padre Pio em paz, fica lá puxando, eu preciso dessa graça, né? Bom, eu tenho aqui também uma repercussão muito interessante, aqui um depoimento, né, de uma pessoa que diz assim, foi enviado para a Dona Rosana. Eu não vou dar dados, eu nunca gosto de dar dados de sobrenome, essas coisas, porque tem gente muito malandro aí que gosta de usar isso aí para depois contratar a pessoa, fazer alguma coisa errada, e nisso, infelizmente, está cheio. Ela diz, essa Dona Rosana diz: eu estava em depressão profunda e nada me ajudava. Tentei de tudo, remédios, médicos, familiares, me apoiavam e me levavam ao parque para passear, para ver se tirava ela. Porque às vezes tem depressões tremendas, a pessoa não quer nem sair da cama, a pessoa não quer tomar banho, a pessoa não quer se arrumar. Tremendo, né? Aliás, tem um livro que nós recomendamos muito no nosso site, no site Regina Fide, vocês, www.reginafide.com.br, vão lá e procurem Regina Fide Recomenda. Um dos livros que nós temos lá é o Basta de Depressão, com várias orações de santos que impedem, que ajudam as pessoas a curar a depressão. Porque hoje em dia está provado que a depressão tem muito a ver com o lado espiritual, muitos médicos admitem isso já, e tudo isso está explicado lá no livro, muito interessante. Uma matéria que quase que valeria a pena pegar o prefácio do livro e fazer um vídeo aqui sobre essa matéria. Bom, mas continua a Dona Rosana aqui. Nada adiantava. Os familiares, os médicos, os remédios, levar ela para passear. Até que um vizinho bastante querido, o Sr. Manuel, me apresentou o grupo Apóstolos do Padre Pio. Ela diz aqui, mas não é grupo do Apóstolo, é grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, né? E disse que poderia colocar os pedidos na missa, né? Logo me inscrevi nesse grupo, depois de tentar tudo mesmo, né? A coincidência ou não, a primeira missa foi a missa de súplicas do Padre Pio. Aliás, todas as missas são missas de súplicas do Padre Pio, porque as pessoas podem suplicar o que elas quiserem para o Padre Pio e dizer, nessa missa tal, aqueles que são filhos protegidos do Padre Pio, eles entram na capelinha, que tem acesso privado para os filhos protegidos, e ali eles entram, colocam ali as intenções da missa, essas intenções vão para o altar da Santa Missa, são rezadas para aqueles pedidos específicos, certo?
E ela então entrou e viu lá, Missa das Súplicas, mas olha que interessante, ela interpretou aquilo como sendo uma espécie de sinal para ela que a súplica dela era lá que tinha que entrar. E é verdade, era mesmo, né? Bom, a Missa das Súplicas. Me tornei membro e coloquei minhas intenções. Abri meu coração ao Padre Pio e fui atendida. Estou 100% curada, agradeço muito. Que maravilha, dona Rosana, parabéns, parabéns, que maravilha. Mais bonito ainda é a senhora ter escrito isso, é a senhora ter feito esse depoimento, a senhora ter dado o seu testemunho, porque isso aí faz bem para muita gente. Quantas pessoas não sofrem depressão? Aliás, quem não sofre depressão hoje em dia, né? Quase a gente diria, todo mundo tem algum tipo de depressão. Tem um que tem depressão que ele ri demais, outro ri de menos, outro chora, outro come demais, outro não come nada. A depressão é o mal do nosso século. E eu acho que ela tem muito a ver também com a quantidade de pecados que são cometidos pelo nosso tempo. Mas isso é teoria, eu posso estar errado, é opinião minha, tá? Não vem ninguém depois dizer, você está falando bobagem. Posso estar falando bobagem, eu estou dizendo qual é a minha opinião. Então esse depoimento nos foi enviado pela dona Rosana, como eu disse, que é membro do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Então eu aproveito a lembrar você, né, como é importante você se inscrever. Tem um link de inscrição aqui, Filhos Protegidos do Padre Pio, para você entrar lá, você se inscreve. O que faz esse grupo? Esse grupo, ele ajuda a difundir o Padre Pio, a difundir a devoção do Padre Pio. O plano do nosso grupo é levantar fundos para que a gente possa, além de rezar, principalmente, né, mas para que a gente possa... deixa eu desligar aqui que está começando a dar Eu esqueci de fazer uma coisa muito importante antes de qualquer gravação, que é desligar o celular. Então ele fica perturbando a gente aqui. Pronto, não vai mais perturbar. Então, a pessoa entra nesse grupo, ela faz uma pequena colaboração, é uma colaboração ridícula, daquelas coisas de R$1 por dia, às vezes menos. Mas aquilo ali é aplicado para poder difundir o Padre Pio. Então nós temos no nosso projeto fazer reuniões, fazer seminários, conferências, viagens, editar livros sobre o Padre Pio, né? Está caro hoje em dia edição, poder dar esses livros gratuitamente, mandar por correio, depois criar sacramentais a respeito do Padre Pio. Logo vou falar para vocês, qualquer dia desses vou falar para vocês da medalha do Padre Pio, né? E tem outras novidades que eu não vou espalhar agora não, porque senão todo mundo vai começar, eu quero, e ainda não consegui ter. Bom, e essa pessoa tem, além de ter 60 missas por mês, são 60 por quê? Porque o ano tem 54 semanas, né? Mas nós temos a missa da data de nascimento do Padre Pio, da morte do Padre Pio, no dia que ele tomou o hábito, no dia que ele foi ordenado. São festas especiais onde também são celebradas missas, e com isso deve dar um total de 60 missas ou mais, até que a pessoa terá ao longo do ano. E se ela estiver 2 anos, são 2 anos, 3 anos, quanto mais tempo ela permanecer dando a sua ajudazinha lá para o grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, ela continuará recebendo todos esses benefícios, e essas coisas novas que a gente for soltando aqui, elas vão receber também em casa por correio em primeira mão. Então, é importante você fazer parte, porque muitas vezes a gente passa o dia sem fazer nenhum ato de apostolado. Eu tenho a graça de todo dia, como eu me comprometi a fazer esses vídeos, a fazer um ato de apostolado, porque eu estou falando do Padre Pio, estou falando dos anjos, etc. Mas tem gente que não tem ocasião de fazer isso, né? Um trabalho voluntário. Então, ajudando o grupo vai fazer. O grupo vai permitir que a Associação Regina Fidei faça esse trabalho, e quando a Associação Regina Fidei estiver fazendo esse trabalho, desculpa, eu estou com uma tosse tremenda, ela vai, você vai estar fazendo o trabalho, porque na realidade ela vai fazer o trabalho com a sua doação, de modo que você deu R$20, deu para fazer 20 estampas do Padre Pio, 20 estampas são mandadas para casas de pessoas que querem entronizar o Padre Pio na sua casa, é você que está ajudando, né? São 20 casas que vão ser abençoadas pelo Padre Pio por causa sua. Essa que é a grande verdade. Bom,
Outra coisa é a capelinha do Padre Pio. Você ter acesso, você tem acesso à capelinha, você tem de tudo lá. Você tem missas do Padre Pio, onde você pode escrever todos os pedidos que você quiser. Você tem o velário do Padre Pio, onde você pode acender uma vela virtual, mas essa vela virtual nada mais é do que um símbolo de um pedido que você está fazendo, que será também incluído na missa, nas orações dos voluntários, etc. Você poderá também ter acesso, essa é a parte mais interessante, ao Correio do Padre Pio. Por quê? Em San Giovanni Rotondo tem um local lá chamado Correio do Padre Pio, onde as pessoas colocam cartas, tem filas de pessoas colocando cartas. Sempre que você colocar alguma coisa nesse Correio do Padre Pio, na capelinha do Padre Pio, né, eu vou colocar aqui embaixo da descrição, eu vou colocar Filhos Protegidos do Padre Pio e também o acesso à capelinha. Né? Só que apenas os membros dos Filhos Protegidos do Padre Pio têm acesso total à capelinha. É também uma retribuição nossa para eles, né? Pelo esforço deles. Então, ali eles podem colocar para o Padre Pio escrever, abre a alma: Padre Pio, eu estou com esse problema assim, 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 peço que o senhor resolva um problema com a minha família, ou alguma dificuldade que eu estou tendo, um caso de doença, um caso de filhos andando com drogas, sei lá o quê. Né? A pessoa escreve para o Padre Pio. Se os capuchinhas puseram lá o Correio do Padre Pio para as pessoas colocarem essas cartas lá, sobre o corpo do Padre Pio, incorrupto, né? É porque isso tem um efeito. E até quando a pessoa escreve essa graça, é uma súplica que ela está fazendo. Então nós criamos isso, porque não é todo mundo que pode ir para San Giovanni Rotondo, então nós criamos isso para que a pessoa possa colocar ali o seu pedido. E esses pedidos são levados a São Giovanni Rotondo de tempos em tempos. Eu gostaria de poder levar toda semana, seria uma maravilha, porque toda semana eu iria para São Giovanni Rotondo, mas não é possível. A gente sempre tem que esperar alguém que vá, ou programar alguma viagem, etc. E levamos. Mas nunca passa de 6 meses, a sua carta chega. Tem mais. O Padre Pio não precisa que a sua carta chegue a São Giovanni Rotondo para ler sua carta. O Padre Pio do céu, ele lê tudo, ele não precisa de senha, ele não precisa de criptografia, para ele não significa nada, etc, etc. De maneira que quando você escreve lá, você está fazendo um pedido, está falando com o Padre Pio. É um tremendo exercício, eu já fiz isso algumas vezes e a sensação de estar falando com ele é maravilhosa. Bom, é isso, termino essa gravação com isso aqui, ó, que eu já mostrei outro dia para vocês. A relíquia que me foi emprestada por uma senhora, filha devota do Padre Pio, onde nós temos aqui nessa relíquia um pedaço de tecido embebido com o sangue do Padre Pio. E eu aqui termino com essa relíquia, fazendo um pedido muito especial. Hoje, essa senhora que me emprestou isso aqui, ela deve estar no hospital, fez uma cirurgia ontem, não é uma cirurgia muito complicada, mas ela está no hospital, deve estar saindo hoje, eu espero, né? Queria pedir para vocês orações por ela. Por quê? Porque toda doença é uma provação, e ela me contou algumas provações também que são tremendas, mas que ela tem confiança no Padre Pio, muita confiança no Padre Pio, e graças a ela vocês estão aqui vendo essa relíquia do Padre Pio. Graças a ela eu estou tendo essa relíquia há alguns dias na minha casa. Não adianta todo mundo pedir emprestado não, porque ela não pode fazer isso, senão ela perde o controle da relíquia. Mesmo essa daqui, logo logo volta para casa dela. Estou rezando para o Padre Pio e deixando aqui, ficar comigo aqui um pouquinho mais, mas a hora que ela falar preciso da relíquia, vai a relíquia para lá. E eu peço ao Padre Pio que daqui dessa relíquia ele abençoe a todos, que ele dê muitas graças a todos, que ele faça todos vocês sentirem a vontade de conhecê-lo mais, sentirem a vontade de amá-lo mais, porque para amar precisa conhecer, e uma das formas de fazer isso é inscrevendo-se no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Até a próxima, e até qualquer intervenção aí para que a gente precise dar alguma notícia.